Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Eu queria entender o que é que o senhor quis dizer exatamente com a catolicidade não ser específica de uma região. Eu lembro que o senhor Como é? falou. Não entendi da região. É que o senhor disse que a catolicidade não era específica de uma região na igreja. Aí eu queria entender mais ou menos o que é, como é que é a catolicidade da igreja. Sim, é o caso da Igreja Católica Romana, como se só ela fosse católica, né? A maneira como se usa dá a entender que só ela é a Igreja Católica, não é? Que ela bota Católica Romana. E a Igreja Ortodoxa diz, é ortodoxa, mas não usa Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa Russa. Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Sérvia, Igreja Ortodoxa Grega, não é? Então, a catolicidade é justamente característica dela, não é propriedade dela, é característica, né? Porque, veja, é muito interessante verificar que as igrejas ortodoxas são autônomas, mas confessam a mesma doutrina, os mesmos sacramentos e a mesma tradição. É compartilhada entre elas. E são igrejas diferentes, são igrejas locais, né? Enquanto que a Igreja Católica, ela aglomerou todo o mundo ocidental como se só fosse de Roma, né? Enquanto que o Oriente Cristão manteve as igrejas locais como era sempre, desde o início do cristianismo. Então, é só olhar, né, o início da igreja, as várias igrejas locais. Por exemplo, nós temos a igreja de Santo Agostinho, de Hipona. Ele era bispo de Cartago, lá na África. Então, havia uma igreja local. Mas a partir do século XIX, perdão, século IX, X, houve o que chama centralização romana. A igreja no Ocidente passou a ser centralizada em Roma, enquanto que no Oriente permaneceram as igrejas locais, Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Jerusalém, igrejas locais, irmãs, né? E depois vieram igreja russa, Sérvia, Romênia e todas as igrejas locais ortodoxas, né? Que comungam a mesma fé. É isso. Então, ser igreja católica não é exclusivo de uma região. Pelo contrário, catolicidade significa universal. E tanto é assim que, veja só, um outro detalhe, eh, havia na antiguidade muitos ritos. O rito latino, em Roma, o rito milanês, em Milão, ali na Itália, o rito gaulês, na França, o rito mozárabe, na Espanha, o rito bracarense, em Portugal. Se fala do rito celta. E no Oriente você tem a igreja nestoriana, as igrejas monofisitas, né, sirianas, a igreja, o rito bizantino, que hoje é mais usado, né, no Oriente. Temos três ritos que ficaram.
o rito de São João Crisóstomo, o rito de São Basílio, a liturgia de Santiago, são as três liturgias que ficaram. Mas na antiguidade havia mais. Eu aprendi, ouvi que havia mais de 200 ritos, ou seja, cada região tinha a sua liturgia. Mas com o tempo, algumas liturgias se tornaram mais aceita, digamos assim, como a de São João Crisóstomo, por exemplo, né? Bom, que mais? Outra pergunta. O tempo é curto. Eu tenho uma pergunta. Diga. Tá me ouvindo? Tá O tu- senhor falou sobre tradição. Existe a tradição oral e a tradição escrita, né? Ah, sim. A tradição escrita seria as Sagradas Escrituras. Sim. A tradição escrita, boa pergunta, viu, Barnabé? A tradição escrita, nós temos inicialmente a Sagrada Escritura, né, que é muito importante, a Sagrada Escritura. Nós temos os cânones, o direito canônico, né, sobre o funcionamento da igreja. Nós temos as decisões conciliares e doutrinais, né? O credo, por exemplo, é uma herança de um concílio ou de vários concílios. Então, está por escrito, né? Nós temos os trabalhos dos padres da igreja que eh, nos explicaram a compreensão da escritura. Por exemplo, São João Crisóstomo tem, eu estou estudando agora essa matéria, as homilias sobre o Evangelho de São Mateus, são 90 homilias, onde ele explica cada capítulo, cada versículo. Então, os padres da igreja fizeram a experiência do Espírito Santo e são nossos mestres, são sucessores dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos são os padres da igreja que nos ensinaram de forma prática, né, com suas vidas, seus exemplos. Santo Ignácio de Antioquia, por exemplo, foi devorado pelos leões, foi martirizado e morreu dando glória a Deus, o exemplo dele, né? Nós temos os escritos dos padres da igreja. Só para vocês terem uma ideia, a gente levaria uma vida inteira estudando os padres da igreja e a gente não termina de estudar os padres da igreja. Por quê? Muitas obras. Ó, São João Crisóstomo, e é um dos autores que talvez nós temos mais material sobre São João Crisóstomo do que qualquer outro padre. Mais de 700 escritos, homilias, cartas, tratados morais, tratados espirituais, tratados ascéticos. Quer dizer, toda atividade espiritual que ele viveu e pode escrever, escreveu mais de 700 obras. Quem vai ler 700 obras? Não dá. Então, isso é tradição escrita, não é só a Sagrada Escritura. Temos os ensinamentos dos padres da igreja. As obras de Orígenes, por exemplo, Orígenes tem 5 volumes só sobre o primeiro capítulo de Gênesis. Escreveu muito Nossa, também, muito, muito, muito. Então, nós temos padres latinos, né? Santo Ambrósio, temos Santo Agostinho, Irineu de Lyon, vários grandes padres. Então, a patrologia é um ramo da tradição
escrita, né, que comenta as escrituras, são tratados espirituais, morais. E aqui vale a pena, viu, Barnabé, dizer que hoje em dia muitos evangélicos e também católicos, né, nos Estados Unidos, na Europa, estão se convertendo à ortodoxia graças aos padres da igreja, porque os padres da igreja são nossos mestres na teologia. A teologia moderna hoje, por que que a teologia protestante é tão instável? Porque cada teólogo tenta inovar, dizer algo novo e tal, quer dizer, cada um fica pela sua individualidade. Nós aprendemos com os padres da igreja, não tem que inventar nada. É claro que a gente desenvolve, né, aspectos, né, aprofunda. Eu mesmo, na minha limitação, na minha pobreza, eu tenho 9 livros publicados. Então, a gente não tira cópia dos padres da igreja, ó, tá aqui a cópia. Não, o Espírito vai inspirando, né, novos aspectos, novos temas, mas dentro de parâmetros padres da igreja. A igreja protestante não tem pais, não tem mãe e não tem pai. Ele mesmo sozinho interpreta a Bíblia. Aí, meu amigo, fica inventando coisas e cada verão é uma moda, é um teólogo, é uma teoria, uma doutrina, aí uma instabilidade total. Por isso que muitos protestantes, quando começam a ler as sagradas, os padres da igreja, começam a entender a vida espiritual e a entender as escrituras. É a tradição da igreja que ensina, né? É, posso fazer um comentário? Bom, que mais? Outra pergunta. Vamos aproveitar as perguntas. Muita coisa. Eu queria perguntar sobre a igreja, o senhor falou, é una. Eu queria entender qual a dimensão dessa união dela. Ela é una só através de, tipo, eu estou unido agora ao povo da mesma fé em outras partes do mundo, ou é também quem vem antes de mim, quem vem depois de mim, com essa união? Do que consiste essa união da igreja? A unidade da igreja? Sim, a unidade, isso. Perdão, falei união. Veja, a unidade da igreja consiste, em termos práticos, eh, na, na dimensão doutrinal e dogmática, não é? Então, a igreja definiu, por exemplo, só para dar um exemplo, aí, o que é a doutrina da Santíssima Trindade. Definiu o que são as duas naturezas de Cristo. Definiu a veneração dos ícones, definiu a veneração da Virgem Maria, né? Então, como é que uma igreja hoje ela aceita uma parte e outra não? Então, a unidade se perde aí. Então, é unidade de doutrina, não é? Aceita uma parte das escrituras, outra não. Então, a unidade é justamente essa característica que foi recebida de Deus, né, através do Espírito Santo, que se elaborou no trabalho apostólico, primeiro dos apóstolos, depois dos sucessores dos apóstolos, que definiram, né? Saiu aqui, alguém aqui perguntou sobre as heresias, não foi? Foi o Davi. Cadê? Mostra aí a pergunta das heresias, é bom porque eu vejo. A questão das heresias é um bom exemplo, é um bom exemplo. Veja só, a Sagrada Escritura, ela nos fala da Santíssima Trindade.
Tem evangélicos que negam a Santíssima Trindade. Diz que não, é Jesus Cristo só, que a Trindade foi inventada por São Paulo, ou foi inventada no século IV, etc, etc, etc. É mentira. Cristo diz no Evangelho de São Mateus: ide e evangelizar e batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? O tempo todo ele fala do Pai. No dia do batismo, estava lá a pomba, né? Sobre ele, simbolizando o Espírito, e a voz: este é meu Filho amado, a Trindade aí manifestada. Trindade que aparece prefigurada lá no Antigo Testamento, dos três anjos que aparecem a Abraão, né? É uma prefiguração da Santíssima Trindade, né? Então, o Cristo fala do Espírito: vos enviarei o Espírito Santo que procede do Pai. Está falando da Trindade. Então, essa unidade, viu, Davi? Exatamente que essa doutrina da igreja não pode ser parcial. Os evangélicos, por exemplo, eles têm comunhão parcial com a doutrina. Aceitam uma parte, outra não, né? Tem igrejas aí que só aceitam Jesus Cristo. Eu vi um debate agora no YouTube, né, de um padre e um pastor lá, dizendo que o batismo é de Jesus Cristo, batizados em nome de Jesus Cristo. Muito interessante, porque aí o padre rebateu muito, muito boa a argumentação dele. Ele disse: não, quando ele fala em nome de Jesus Cristo, é porque ele está autorizado por Jesus Cristo para batizar em nome da Santíssima Trindade. O padre batiza em nome da Santíssima Trindade, autorizado pelo bispo, não é? Então, eu estou em nome do bispo batizado, mas eu não sou o bispo. Deu para entender? Então, voltando à questão, você vê as igrejas hoje, as igrejas modernas, aceitam uma coisa, outra não. Então, a unidade, o conjunto da doutrina elaborada na igreja primitiva se fragmentou, né? Por exemplo, uma diferença que nós temos com os católicos romanos, que até hoje não se solucionou, é a questão do filioque. E se discute que foi um equívoco terminológico, tudo bem, é provável que sim, contribuiu. Mas isso nós vamos ver depois, porque é muito complexo, quando Roma modifica o credo, alterou a doutrina da igreja. Porque diz assim: e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Vê só. Ou seja, para o Oriente Cristão, diz assim, o credo original diz: e o Espírito Santo que procede do Pai, o próprio Filho diz: vos enviarei o Espírito Santo que procede do Pai. O envio pode ser por Jesus Cristo, Cristo envia, mas a procedência é do Pai. Então, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Perceba que a Trindade está aqui: Pai, Filho à direita, Espírito Santo. Quando você diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, você inverte o triângulo. Pai, Filho e o Espírito Santo aqui embaixo. Modifica a Trindade. Deu para entender? Agora desenhei. Não foi? Então, isso modificou a doutrina. Então, a unidade da igreja foi quebrada aí. Então, isso é uma coisa real, não é política, não, é real. Então,
As heresias, respondendo à pergunta, né? As heresias começam e começaram lá no Oriente mesmo. No Oriente começaram muitas heresias sobre a Santíssima Trindade, a, a consubstancialidade do filho com o pai, porque alguns diziam que o filho não era igual ao pai, e aí o concílio teve que dizer que o filho, ou ósseos, é da mesma substância do pai. Então, tem heresias de todos os tipos e tamanhos. Heresias que diziam que Cristo só era Deus, que Jesus era apenas um instrumento. Ou outros que diziam que Jesus não era Deus. E por aí vai. Então, todas as heresias cristológicas modificaram a doutrina da igreja. E aí você tem hoje, né, os testemunhas de Jeová, os adventistas, né? Isso modifica a doutrina da igreja. Isso fragmenta a igreja. Então, a unidade da igreja se perde. Ok? Bom, mais perguntas? E, e por favor, me avisa Eu o tenho uma tempo aí para. sobre a questão da sucessão apostólica. Alô? Tá me ouvindo? Sim, diga. Padre, a Igreja Ortodoxa reconhece a sucessão apostólica dos miafisitas e dos romanos? Reconhece a sucessão apostólica Miafisistas e romanos, dos romanos? e dos miafisistas. A última frase tá muito ruim o seu som. A última, escreve aí para ver a pergunta. Se a Igreja Ortodoxa reconhece a sucessão apostólica de. Cadê? Vou escrever. Ok, melhor, porque aí é mais fácil. Cistas. Veja, a igreja não. Ela entende que a igreja de Roma. Veja, a igreja de Roma é irmã. É irmã. Então, ela recebeu, ela tem sucessão apostólica. Agora, aí entraríamos numa discussão bizantina, né? Porque alguns teólogos, não é a igreja, mas alguns teólogos questionam se essa sucessão apostólica não foi perdida naqueles eventos de Avignon, né, dos antipapas, né, que passou um período, eu não me lembro exatamente, a memória me falha, mas passaram um período onde não havia papa, haviam 3 papas, ninguém sabia quem era o papa. Então, alguns papas se questionam se preservaram a sucessão apostólica. Agora, historicamente, sabemos que Roma é uma igreja, era a primazia da igreja, dada pela igreja, porque não é uma primazia de direito divino, não. A primazia de Roma foi dada pela igreja. A igreja, veja, a igreja primeira deveria ser Jerusalém, mas a igreja concedeu a Roma, porque era a principal, a maior, etc, etc. Roma, Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Chama-se pentarquia. Foi a igreja que deu. Que não existe nada na escritura que diga que Roma nem existia enquanto comunidade cristã na época dos evangelhos. Então, não foi pelo evangelho que foi dado direito divino a Roma. Porque até a própria presença física de Pedro em Roma, alguns historiadores questionam, não é? Não é? Questionam a passagem de Pedro como bispo de Roma. Por quê? É muito simples. Veja, Paulo esteve 2 anos prisioneiro em Roma e Pedro não visita Paulo.
nem Paulo nomeia Pedro como aqueles que estão na comunidade romana. Então, eu não sei, eu pessoalmente não sei em que momento se Pedro provavelmente foi martirizado em Roma, é provável, sim, a tradição diz que foi, e a Igreja Ortodoxa não entra nesse mérito que não foi. Agora, autores protestantes questionam a historicidade do episcopado de Pedro em Roma. Eu já vi vários trabalhos, eles questionando, e até tem uma coisa muito interessante, veja, nenhum apóstolo, nenhum apóstolo foi bispo de nenhuma igreja. Por quê? Porque o apóstolo era um bispo universal, ou seja, eles andavam em todos os territórios. O bispo local, ele está restrito a uma área geográfica. Vou dar um exemplo. O primeiro bispo que se tem notícia é Santiago, que presidiu o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é aberto por Pedro, né? Abre o concílio, mas quem fecha o Concílio de Jerusalém, a última palavra foi de Santiago, irmão do Senhor. Por quê? Porque ele era o bispo de Jerusalém, o bispo local. Então, o apóstolo era um bispo itinerante. Agora, fazer Pedro bispo de Roma era restringi-lo a um local só. Então, não faz sentido. Ok? Bom, miaficistas, Rafael, eu não lembro o que é miaficista. Você me explica? Está falando sobre quem? Sobre quem? Oi. Os miafisistas também são chamados de monofisistas, né? São os egípcios, os etíopes, os armênios. Os arianos, né? Não, não, os armênios, etíopes, egípcios. Olha, seu áudio está muito ruim. Eu escuto em parte. Vou escrever. Ok, ok, melhor, fica mais fácil. Bom, vamos a outra pergunta. Quando eu volto para essa pergunta do Rafael, parece que Davi tinha alguma pergunta. Ainda tem 10 minutos de reunião. Ah, sim. É, já vi a pergunta, entendi. É que são terminologias que estão atualizadas. Davi, você tinha uma pergunta? Gostaria de responder a sua pergunta para voltar a Rafael. Alô? Veja, Davi, a gente está focado nesse tema agora, né? Aí, como funciona a eparquia da Igreja Ortodoxa? Veja, nós vamos poder trabalhar mais esse tema no próximo encontro, quando nós vamos falar da estrutura da igreja e vamos poder, então, responder melhor a essa questão, tá certo? Por uma questão de acompanhamento do tema, tá certo? Então, voltando ao miaficismo, né, que é uma denominação das igrejas orientais, né, e que eles professam os três primeiros concílios. Veja, a igreja ortodoxa tem muito respeito por essas igrejas, porque primeiro, elas são igrejas históricas. Então, nós sabemos a origem delas. Então, elas têm identidade, certo? Em segundo lugar, elas têm comunhão parcial, porque elas comungam uma parte, né? Sobretudo os três primeiros concílios ecumênicos. Então, são igrejas nacionais e a igreja as considera, né, que tem raízes, né, tem identidades. Agora, a comunhão com eles é parcial, né? A igreja de Alexandria, por exemplo, tem relações com os coptas, é, é,
a igreja de Antioquia, tem relações com a igreja siriana chamada monofisita, né? Porque eles só aceitaram uma única natureza de Cristo e tal. E hoje há uma discussão teológica, viu, Rafael, que diz que esse foi um problema semântico, um problema etimológico, né? Que o conceito não era bem isso e tal, foi um problema de linguagem. Então, são igrejas respeitadas, né? A igreja siriana, por exemplo, chamada monofisita, tem uma longa história de martírio, de testemunho, né? E eles mantêm a tradição deles. Por exemplo, a igreja do Egito, perdão, da Etiópia, é encantadora, né? Então, é muito respeitada, né? Pela sua fidelidade àquela tradição, né? Então, isso é reconhecido. Então, a igreja ortodoxa reconhece ela, não é? E está sempre em via de uma reaproximação, sempre está na pauta, ok? Bom, vamos a outra pergunta. Se, como é que é? Se a igreja tinha sido fundada quando Jesus disse aquilo, ou se tinha sido em Pentecostes, não Sim, sabia direito esse negócio e sim, esclareceu sim. bastante. E hoje em dia, veja, as pessoas fundam igreja e botam o nome que querem. Olha, se tem uma coleção de nomes tão esquisitos ali. Por quê? Porque a igreja virou uma coisa secular. Você vai no cartório, a gente pode fazer aqui o evangelho, Igreja Evangelho das Quatro Portas, por exemplo. Vamos lá no cartório, você registra um estatuto, você redige algumas doutrinas, você escolhe aqui e pronto, e começa a divulgar e pá, pá, pá. É assim. Mas é a igreja fundada por Jesus Cristo. Ah, você fala em Jesus Cristo, tudo bem. Mas igreja é outra coisa. A igreja é corpo de Cristo, fundada por ele pelo seu sangue precioso, né? E pelo dom do Espírito Santo. Então, não é um empreendimento humano, não é um negócio, como eu falei, né? E aí vimos as características da igreja. Quais são as características? Então, por aí a gente começa a ver o que é igreja e o que não é. Não estou aqui para acusar ninguém, nem falar mal de ninguém. Agora, por uma obrigação, temos que colocar alguns fatos históricos e mostrar que quem está seguindo a tradição da igreja fundada lá em Jerusalém e quem não está, né? Porque Lutero fundou uma igreja outra. E a partir de Lutero, Calvino, Zwinglio, veio Henrique VIII, veio essa multidão, essa fragmentação de igrejas usando o mesmo texto bíblico, a mesma Bíblia, e Testemunho de Jeová interpreta de um jeito, o Adventista interpreta de outro, vem agora os mormons, cada um. E aí? Quem pode dizer? A sucessão apostólica tem sucessão apostólica, tem tradição apostólica, tem sacramentos. No nosso próximo encontro, vamos trabalhar a estrutura da igreja, sacramentos, para entender como funciona a igreja. Vamos ver a hierarquia. E vou mostrar a vocês as roupas eclesiásticas, né? Do culto. Vamos falar do culto também, ok? Bom, gente, está avisando aqui que temos menos de um minuto. Eu quero agradecer a participação de vocês e, por favor, assistam novamente os vídeos para ampliar, né, a compreensão.